Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Conosco, professora Márcia Ramos Martins, acompanhada com a minha parceira, Ura Moreno. É isso aí. E estamos já na unidade 3, certo? Estamos caminhando exatamente, já estamos na metade, ou seja, da metade para a reta final. Certo? Vamos aí para a nossa terceira aula de concordância. E desta vez, amadinha, vamos trabalhar concordância verbal. Mais exemplos para que você realmente fique firme na hora da sua produção, quando for usar aí alguns termos que ainda tem dúvida. Como é que fica? No plural, no singular, tá certo? Então vamos lá. Deu tempo aí já de se organizar? Beleza, vamos juntos então. Vamos aí para a agenda da aula. Aula 49.1, concordância verbal, parte 3, né? A concordância dos verbos haver, fazer e ser e aplicação. Habilidade, identificar os sentidos produzidos por meio dos recursos ortográficos, morfossintáticos e de pontuação, ou outras notações para a sua produção textual. E chegando aqui, logo, a árvore do conhecimento com a temática da aula Gramática Concordância Verbal, parte 3. Exatamente. Iniciamos com a leitura do texto atual. E aqui, estudante, eu convido você. Vamos lá, vamos exercitar a leitura, vamos acompanhar aí juntinho com a professora Márcia, vamos um trecho dessa magnífica obra brasileira, O Cortiço, certo? Vamos aí juntinho então? É no 3, hein? 1, 2, 3. O livro narra inicialmente a saga de João Romão rumo ao enriquecimento. Para acumular capital, ele explora os empregados e se utiliza até de furto para conseguir atingir seus objetivos. João Romão é o dono do cortiço, da taverna e da pedreira. Sua amante Bertoleza o ajuda de domingo a domingo, trabalhando sem descanso. Em oposição a João Romão, surge a figura de Miranda, o comerciante bem estabelecido que cria uma disputa acirrada com o taverneiro por uma braça de terra que deseja comprar para aumentar seu quintal. Não havendo consenso, há o rompimento provisório de relações entre os dois. Com inveja de Miranda, que possui condição social mais elevada, João Romão trabalha ardorosamente e passa por privações para enriquecer mais que seu oponente. Um fato, no entanto, muda a perspectiva do dono do cortiço. Beleza, e vamos nessa! Vamos recordar? Responda certo ou errado, de olho nas regras de concordância. Ganhar e perder faz parte da profissão. Outra sentença. Vendem-se casas no condomínio fechado de um dormitório. Outra sentença. Precisa-se de agricultores para as fazendas de cacau em Cacoal. Última sentença. 3 quilômetros não é muito para eu caminhar sozinha naquela mata? Aí e o agora aluno vai analisar com calma a questão. Aqui é concordância verbal. Vamos analisar. O verbo vai concordar com o sujeito em número e pessoa. Então, pessoa e número, tá? Então, lá, ganhar e perder faz parte da profissão. Rapidinho, certo ou errado? Olha só. O certo seria? Ganhar e perder fazem parte da profissão. Por que, amadinho? Estou dando em que ideias opostas. Ok, então veja aí na oração faz, né? Está no singular e o certo seria fazem, ok? Vamos aí essa outra. Vende-se casas no condomínio fechado de um dormitório. Olha só, presta atenção. Olha o verbo, cadê o verbo? Vendem-se. Localiza o verbo. Vendem-se, olha só.
Olha aqui, amadinho, certo ou errado? Já tá dando uma dica, né? Olha só, o verbo vender concorda em número com casa, que está no plural. Aí você vai lembrar lá da voz passiva, que aí tem a partícula C. Beleza. Vamos lá, mais um. Opa, esqueci de fazer a pergunta. A professora Amadinha acelerada, vamos lá, mas tá certo, vamos aí, né? Porque precisam-se de agricultores para as fazendas de cacau em Cacoal. Olha que rima legal essa, né? Tá errado. Olha o verbo precisar. O que aconteceu aí? O certo seria... Precisa-se de agricultores para as fazendas de cacau em Cacoal. Esse verbo, ele é? Verbo transitivo indireto. Você sabe que o verbo transitivo indireto, olha só, quando estiver acompanhado com um índice de indeterminação do sujeito, ele fica na terceira pessoa do singular. Então, vamos circular esse índice aí de indeterminação para o nosso estudante aí compreender por que aí esse verbo teria que estar no singular, tá certo? Agora a terceira aqui, 3 quilômetros, não é muito para eu caminhar sozinha naquela mata? Certo ou errado? Olha só. Tá certo. Verbo ser fica no singular em expressão de medida. 3 quilômetros, né? Muito bem, e aí passado esse momento, né? Vamos adentrar agora as regras de concordância dos verbos haver, fazer e ser. Primeiro, nós temos uma regra geral, certo? Ó, para aí tudo, para de escrever, não tome nota agora, só coloca aí a sua atenção para a explicação. Depois você entra no canal, pega essa aula, revê, tá? Certinho. Mas agora vamos aqui, atenção. Regra geral de concordância verbal. Primeiro, vejam que lembram que a gente falou lá na parte 2, que a concordância verbal é diferente da concordância nominal? Porque a concordância verbal vai trabalhar com essa dupla, verbo e sujeito. Se você lembrar disso, pronto. Então, a concordância aí, a regra geral vem o seguinte: o verbo, ele deve concordar com o sujeito em 2 situações, em 2 momentos. Primeiro, em pessoa. Como assim em pessoa? Vamos lá. As pessoas pronominais, quem são? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. As pessoas do discurso. Quem fala dentro do enunciado, certo? E o outro quesito é que também o verbo e o sujeito devem concordar em número. Quando a gente fala em número, quer dizer que ele tem que concordar no singular ou no plural, de acordo aí com o sujeito, tá certo? Essa é a regra geral. Muito bem. Vamos começar então. A concordância verbal é algo que na linguagem do cotidiano não se costuma fazer. Como assim? Olha aqui, nós temos aqui, as pessoas dizem, acabou as fichas. Não é verdade? Você já não falou assim algumas vezes? Eu acredito que eu também, às vezes, no dia a dia, eu termino não fazendo uma concordância adequadamente. Vira e mexe, a gente tem esse resvalão aí na língua portuguesa, né? Vamos lá. Sobrou 15. Ai. Faltou 10. Olha só. Então, aí você vai observar o seguinte, amado. Não adianta pluralizar o artigo determinante, mas se não fizer a concordância correta. Então, acabaram as fichas... Sobraram 15 e faltam 10, beleza? Sempre fazendo a concordância. Então, aqui também da questão, não se esqueçam. Vamos lá, na linguagem oficial, né, é fundamental estabelecer a concordância. Pronto. Com certeza você falou, professora, eu já sei, né, que a gente tem que falar certo. Mas é usar a concordância, isso no oficial, ok? E aqui, ó, o que a gente já falou ainda há pouco, ó, acabaram as fichas, ou acabaram-se as fichas, né? E sobraram 15 e faltam 10. Vamos lá para mais concordância, mais exemplo. E aqui a gente trouxe um texto imagético, topzera da galáxia, de um aluno nosso, um aluno indígena, né, que fez aqui.
Parabéns para a arte, né? A gente vê que ele tem essa habilidade bem assim aflorada. E é isso, nós vamos utilizar nas nossas aulas, tá dado aqui o chute inicial, viu? Ó, nós vamos aí fazer a homenagem, vamos trazer as produções de vocês, artísticas, para as aulas de língua portuguesa, tá certo? Era um segredo, mas eu não consigo, já revelei, pronto. Aí, agora iniciando com essa arte. Para quê? Para auxiliar na compreensão do que nós vamos explicar sobre concordância, correto? Então, beleza. O que nós temos aqui nesse texto imagético? Lembra, remete você a algum momento da aula que você estudou, alguma poesia, né? Alguma característica que você estudou durante a literatura? Olha, eu tô lembrando aqui de Canção do Exílio, ó. Ai, gente. Olha o sabiá, olha ali a palmeira, mas ali é o coqueiro. E o símbolo, O rio, como é que tudo. fala? As cifras, é isso? É cifras? As notas. As notas. Ai, musicais. pela fé, não sei nada de música, né? Então vamos lá, né? Da questão da música popular brasileira, a gente tem o seguinte. Quando bate uma saudade, vibram acordes, surgem imagens, soam palavras, formam-se frase. Aí de Paulinho da Viola. Vejam só, essa é uma composição, né, que está aí na música de Paulinho da Viola. E já é um ensinamento, né, Amadinha? Exatamente, esquecendo ó, que o verbo está aparecendo antes, né, do nome que está fazendo a concordância. Belezinha? Que é o sujeito da oração. Se fizesse acordes, vibram, imagens surgem, palavras soam. Olha só, uma belíssima concordância. Belezinha? Vamos dando sequência aqui. Concordância com os verbos impessoais. Meu Pai eterno. Vamos lá, você sabe que o verbo impessoal fica sempre na terceira pessoa do singular. Beleza? Aqui nós temos fazer, haver e o ser. Vamos lá. Vamos aí, ver um por um. Primeiro, o verbo fazer. Quando eu tenho o verbo fazer indicando tempo decorrido, o que vai acontecer? Não deve flexionar. Ó, vamos lá, indicando o tempo. Ó, faz frio. Faz 3 anos que saí de casa. Beleza? Ó, aqui nós temos faz 10 anos, faz 20 dias, faz 2 horas, já fazia 2 meses. Pronto, então a partir de agora, não é fazem. Amadinha, fazem 10 anos que eu te conheci. No Brasil, Amadinha. Não é fazem, tá? Não é flexionado, fica na terceira pessoa do singular. Belezinha? Vamos lá para mais um, o verbo fazer, né? Associado a outro verbo, indicando tempo, como falei antes, né? Já falei aqui. Usando como locução, né? Com locução verbal, ou seja, o verbo auxiliar, mas o verbo principal também vai ficar no singular. Vai fazer 20 anos, deve fazer 20 anos. Aí nós temos o verbo auxiliar na primeira, né? O verbo ir e o verbo dever na segunda também. Então é uma locução verbal. Belezinha? Fica também na terceira pessoa do singular. Vamos lá para mais exemplo para vocês. Faz 20 anos que estive aqui ou faz 20 anos que eu estive aqui. Você está com dúvida? Ah, não acredito. Vamos então, qual é o correto? Faz 20 anos que estive aqui. O verbo fazer está indicando tempo decorrido, então não tem sujeito. Pode-se e deve-se dizer, passaram 10 anos? De fato, os anos passam. Mas nunca falar fazem 10 anos. Belezinha? Ó, então, vou colocar a cara feia, tá? Por favor, não é fazem. o mesmo acontece na locução verbal com o verbo fazer é associado a outro verbo na indicação de tempo, né? Olha só, já deve fazer 20 anos que ela foi embora. Nunca dizer, já devem fazer 20 anos. Belezinha? Aí, ó, auxiliar fica também
no singular. Temos outros casos aí, né? Vamos aqui a um deles, trazendo aí um exemplo. Quando conheci sua prima, eu morava lá há 10 anos. Eu morava lá há 10 anos. Você está com dúvida? Ah, vamos à dica, né? Como é que fica essa situação? A forma correta de falar é: morava lá fazia 10 anos. Logo, eu morava lá havia 10 anos. Neste caso, o verbo haver equivale a fazer, que vai indicar tempo nessa situação, ok? Então, atenção, porque, olha, se você usar essa concordância topzera no dia da sua avaliação, pela fé, vai dar tudo certo, tá bom? E usa aí no dia a dia. Teve dúvida? Volta na regra, porque é assim, a gente vai aí aperfeiçoando quando vai fazendo o uso. O verbo haver, vamos lá agora. Ele é impessoal quando é sinônimo de existir ou acontecer. Olha só, o verbo também é sem sujeito, vai ficar na terceira pessoa do singular. Ó, havia belas cachoeiras frondosas e árvores naquela região. Ó, verbo haver no sentido de existir não tem plural e nem sujeito, seu auxiliar também. Então, amadinhos, se eu trocar o existir, o que vai acontecer? Haverá concordância, vai ter plural e vai ter sujeito. Existiam belas cachoeiras e frondosas árvores naquela região. Então, aqui, ó, outro verbo aqui, ó. Nesta rodovia nunca houve acidentes de acontecer. Se eu trocar pelo acontecer, haverá concordância, tá bom? E assim por diante. Locuções verbais. Vamos lembrar das locuções. Lembra que a gente fala de dupla? Duas palavras, né? E aqui, então, nós vamos ver agora exemplos de concordância verbal, só que o verbo principal tendo o auxílio, né? Aí, tornando-se uma locução, certo? Nós vamos ter dois verbos, sendo que um é o principal e o outro é o auxiliar. Bem, qual é a regra para as locuções verbais? Quando o verbo haver estiver acompanhado de outros verbos e desempenha o papel de verbo principal, ambos os verbos devem aparecer somente na terceira pessoa do singular, ou seja, sem variedade, sem variação, sem modificação, sem alteração. Vamos ver esse comando nos exemplos. Deve haver uma saída. Olha só, então nós temos aqui a locução verbal. Deve haver. O verbo auxiliar, mais o verbo principal, que é o verbo haver. Vou colocar assim, ó, verbo principal. E esse VA, que é o verbo auxiliar. Aí deve haver soluções para esse caso. Pode haver alguma complicação, pode haver sérias complicações. Nesse caso, terceira pessoa do Singular, sem qualquer variação. Atenção! Sobre as locuções verbais, o verbo haver transmite a impessoalidade para o verbo auxiliar. Olha só, o que vai acontecer aqui? O verbo principal, né? Ele aí vai passar a responsabilidade para o auxiliar. É isso. Vamos ver como é que fica isso no exemplo. Na reunião, devia haver umas 20 pessoas. Olha só, o auxiliar também, amadinho, ó, ficou num singular, beleza? Ele também tornou-se impessoal. Se está impessoal, ele deve ficar na terceira pessoa do singular. Ok. E vamos lá adiante. Singular. Oh, perdão, aqui eu coloquei plural no automático, vamos corrigir. No singular, pureza. Vamos lá. Aí, vamos embora. Eu estava pensando no principal, por isso tu colocou o P. Então, vamos lá. O verbo haver e suas flexões. Ó, prestem atenção. Observe com calma. Vocês estão calmos?
Eu estou. Sim, professora. Então, vamos lá. Estive aqui há 10 anos. Ó. Uai, não é o verbo haver, professora? Sim, ó. E tá indicando o quê? Tempo decorrido, né? Ó, faz 10 anos que eu estive aqui. O verbo haver, né? Pode ser trocado pelo verbo fazer. Se você conseguir fazer essa troca, já sabe que o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. E ele é impessoal. Terceira pessoa do singular. Ela tá com o verbo principal na cabeça, Amadinha. Tá bom? Gente, pela fé, vamos apagando, graças a Deus, que temos essa borrachinha bonitinha. E vamos aí colocar singular e impessoal. Aí você observa no primeiro exemplo aqui, ó. Estive aqui há 10 anos. Eu posso trocar estive aqui faz 10 anos. Beleza? Outro exemplo aqui embaixo. Quando se diz há muitas pessoas na sala, o que vai acontecer? O verbo ficou na terceira pessoa do singular. Eu poderia trocar aí, ó, pelo verbo haver. Existem muitas pessoas na sala, tá certo? Mas se eu adotar o haver, fica no singular. Mas se eu trocar pelo existir, haverá aquela concordância. Belezinha? Note. Não foi feita a concordância do verbo haver com a palavra pessoas. Não se poderia dizer hão pessoas. Estamos falando aqui, ó. Exatamente aqui, ó. No sentido de existir. De existir. Não tem como. Como se poderia colocar hão pessoas, hão muitas pessoas na sala? Não existe isso dentro da regra da língua portuguesa, tá certo? Então, trabalhando com o verbo impessoal, haver no sentido de existir, você vai deixar ele aí na terceira pessoa do singular, tá certo? Vamos lá ainda, continuando, esse verbo impessoal, haver, menino, pela fé, mais regrinhas para a utilização dele. É para marcar, para ficar na mente aí, ó. Agora, né, Ó. sendo usado no sentido totalmente de existir. Fica no singular e ele é impessoal. Se fosse usado o verbo existir, ó, como eu falei antes, este sim iria para o plural, ó. Existem muitas pessoas na sala. Pronto. Então, lá vai a Márcia cantando juntamente com a Se fosse o verbo haver. Ó, verbo haver no sentido de existir não tem plural e nem sujeito. Seu auxiliar também. Facinho, né? De novo. Verbo haver no sentido de existir não tem plural e nem sujeito. Seu auxiliar também. Então, amadinhos, observaram bem? Ó, há muitas pessoas na sala. Ó, o haver fica no singular. Mas se eu troco pelo existir, existem muitas pessoas na sala. Não vão tirar o M, né, da pluralidade, certo? Exatamente, olha a concordância. Muitas pessoas existem na sala. Não existem, né? Não vai ficar assim. Exatamente, fica existem, fazendo a concordância com o seu sujeito, que é muitas pessoas. E eu vou apagar para não dar problema. Então, nós temos aqui o verbo haver usado no passado, ó. No trecho da música. Era um garoto que como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Para tudo, ganhamos um abacaxi. Mas esses dois versos são aí, né, os incríveis, para contextualizar a questão da concordância, certo, do verbo aí no uso do passado. Vamos ver aqui então um trecho. Não era belo, mas mesmo assim havia 1000 garotas afim. Como é que ficou? Nesta canção, o verbo haver foi empregado com o sentido de existir. Como é que ficou a concordância?
Corretíssima. Olha só. O verbo está no passado e no singular. Não era belo, mas então assim, havia 1000 garotas a fim. Verbo está em Cantar help, come get to mind. Yesterday. Olha, não tem amigos. Não tem, não sei mais. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Para tudo com show de calor. Você não vai ganhar nenhum abacaxi. Atenção. Houveram muitos acidentes naquela rodovia. O quê? Não, amadinho, olha só, tá no sentido de ocorrer também, né? Você está com dúvida? O correto é: houve muitos acidentes naquela rodovia. Ó, haverá acidentes, houve acidente, há pessoas, havia pessoas, houve pessoas. Tudo isso, exceto... Houveram muitos acidentes. Eu vou até fazer um X, beleza. Para fixar, o verbo haver, quando empregado no sentido de existir, ocorrer, acontecer, fica no singular, independentemente do tempo verbal. Valeu, muito bem. Agora vamos para o verbo ser. Se o sujeito ou predicado for nome de pessoa ou pronome pessoal, o verbo concorda com a pessoa. Olha aí o exemplo, bem para vocês certinho. João é as alegrias de sua mãe. Olha, o que acontece aí, ó? O sujeito é quem? João. Tá bom? E o predicativo? As alegrias de sua mãe. Beleza? Aí nós temos o seguinte, o mais conformados somos nós. Ó, esse somos é quem? Nós. Beleza? Essa é a concordância. O verbo ser concordará com o predicativo do sujeito. Vamos então agora mais outro exemplo. Quando o sujeito for representado pelos pronomes isto, isso, aquilo, tudo, e o predicativo estiver no plural. Ó, isso são lembranças inesquecíveis. Olha aí o verbo ser e o são, o sujeito é isso, e o predicativo tá o quê? No plural, tá? Lembranças. Aquilo eram problemas gravíssimos. Ou o que eu admiro em você são os seus cabelos compridos. Beleza? Muito bem, amadinho. O verbo ficará no plural se o sujeito for representado por um dos pronomes isso, aquilo, tudo. E o predicativo no plural, tá? Nesse caso, o verbo vai ficar no plural. Então, nós temos aí o sujeito, é isso. O seu predicativo, ideias concretizadas, ó. Isso são ideias concretizadas. O predicativo, ele está o quê? No plural. Então, o verbo vai fazer a concordância com o seu predicativo que estiver no plural. Belezinha? Se o sujeito for uma expressão que indica quantidade, medida, preço, o verbo ficará no singular. Acredito que 7 quilos de carne é o bastante para nós. Então, aí, ó, indicando que quantidade, peso, toda vez que aparecer assim, fica no singular. Ok? Fica de olho, vamos lá, atenção. Quando o sujeito indicar peso, medida, quantidade e for seguido por palavra ou expressão como pouco, muito, menos de, mais de, o verbo ser fica no singular. Por exemplo, 5 quilos de açúcar é mais do que preciso. 2. 3 metros de tecido é pouco para fazer seu vestido. 3. 2 semanas de férias é muito para mim. Então, nós observamos que o verbo ficou no singular. Como impessoal na indicação de horas, dias, distância, o verbo ser concorda com um número, certo? Vamos ver o exemplo. Ó, são 11 horas da manhã. Olha, fazendo concordância. Cadê o número? 11.
É 1 hora. Olha a concordância aí com uma. Eram 25 de julho quando partimos. Daqui até a padaria são 2 quarteirões. De Porto Velho a Ariquemes são praticamente 150 quilômetros. Então, o que você pode observar que o verbo ser vai fazer a concordância com o numeral quando indicar hora, dias ou distância. Beleza, fica de olho. Saiba que na indicação de dia, o verbo ser, ele vai admitir concordância. Vamos ver, no singular, ele vai concordar? Com a palavra explícita dia. Hoje é dia 4 de março. Plural, concorda com o numeral sem a palavra explícita dia. Hoje são 4 de março. No singular, concorda com a ideia implícita de dia. Hoje é 4 de março. Belezinha? Fácil, né? Então, se aparecer a palavra dia, o que vai acontecer? Fica no plural. Se não aparecer a palavra dia, fica no singular. Quando ficar o dia do mês, quando indicar o dia do mês, o verbo vai ficar como? Olha só, nós temos 2 exemplos aqui. Hoje é 21 de novembro, refere-se ao dia. Hoje são 21 de novembro, refere-se aos dias transcorridos até a data. Fácil, né? Ou fica no singular ou no plural, certo? E aí nós temos a expressão haja vista. Olha só. Com a expressão haja vista, pode ser empregado tanto no singular quanto no plural. Porque aqui, ó, a palavra vista é invariável. Temos aqui 2 exemplos para vocês. Haja vista a quantidade de palavras empregadas, conseguimos atingir a meta. Observe bem, amadinho, agora no segundo exemplo. Hajam vista a quantidade de palavras empregadas, conseguimos atingir a meta. Ó, houve mudança somente onde, amadinho, que você vê aí, ó? No verbo, né? Ó, no verbo aí, ó, haja. A palavra vista não modificou em nada, porque é invariável, beleza? Então, preste bastante atenção nessa questão da concordância verbal, tá? Principalmente com os verbos que indicam, na questão, quando indicar tempo decorrido, quando você usar o verbo haver no sentido de acontecer, de existir, de ocorrer, quando der para fazer aquela troca, né, pelo verbo fazer, sempre, 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 o quê? Na terceira pessoa do singular. Faz ou faziam? Aí você vai ter que colocá-la no contexto, belezinha? Tem que ver que o verbo se está realmente... Tempo decorrido. Tempo decorrido vai ficar o quê? Na terceira pessoa. Fazia o quê? Fazia frio pela manhã. Ó, tá indicando tempo na questão de temperatura. Tá em pessoal aí. Beleza? E se eu falo assim, faz 3 anos que não viajo. Ou vou falar, fazem 3 anos que não viajo. Faz. E aí? Que tempo? Decorreu. Passou, né? Muitos dias. Faz. Não interessa a quantidade. Se eu falar, faz 1 ano, faz 2 anos, e tudo assim, só com verbo, né? Na terceira pessoa. Ah, professora, mas faz 20 anos. Então, eu vou falar fazem 20 anos? Não, amadinho. Você vai falar faz. Há 20 anos que eu moro aqui. Também está indicando o tempo decorrido, né? Então, você coloca aí na sua cabecinha, pode tirar essa fumacinha, que agora a concordância, ó. Então, esta aula é extremamente importante para você, certo? Regras
São regras, né? Toda língua tem aí a sua regra e esta é a regra da nossa língua portuguesa. Ao utilizar a concordância verbal, alguns exemplos para te ajudar aí. Teve dúvida? Volta. Tá fazendo o seu resumo também? Pode buscar, porque se a gente tem dúvida, a gente vai lá. E aí você, cada vez que consulta, você vai ficando, firme nas regras e até chegar o momento que você realmente já vai dominar e não vai ser mais necessário e vai até ajudar quem aí continua ainda com dúvida, né? E será que eles estão lembrando da musiquinha? Vamos lá, então, de novo. É 1, é 2, é 3. Vai lá, Amadinha. Verbo haver no sentido de existir não tem plural e nem sujeito seu auxiliar também. Aê, valeu, até a próxima. Até a próxima.